Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que vocês estiverem assistindo a esse vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar finalmente sobre a dublagem pouco conhecida do desenho do Pica-Pau. E no final do vídeo também eu vou falar sobre as dublagens que o Pica-Pau teve com o passar dos anos, tanto no original em inglês quanto aqui no Brasil, em português. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo logo após a vinheta. Roda! Bom, antes de começar a falar sobre essa dublagem, eu vou contextualizar vocês um pouco sobre o episódio em si. Então, estou aqui no celular logo na Wikipédia para ler para vocês um pouco sobre o episódio e a história dele. Bom, Pantry Panic, Pânico na Cozinha, ou Despensa do Desespero, em português, como ficou conhecido o título da animação aqui no Brasil, é um filme curta-metragem de animação estadunidense, sendo o terceiro da série Pica-Pau. Foi produzido por Walter Lantz Productions, distribuído pela Universal Pictures e estreou nos cinemas dos Estados Unidos em 24 de novembro de 1941. Sim, nessa época, esses curtas-metragens do Pica-Pau eram exibidos no cinema, e assim como vários outros curta-metragens também. Agora, sobre a história do episódio enquanto todos os pássaros da floresta estavam migrando para o sul por causa do inverno, o pica-pau estava preparando-se para nadar no lago. Ao perceber a migração, ele pergunta aos pássaros para onde eles estão indo e eles explicam que estão migrando para o sul, pois o professor Temporino Marmota, o meteorologista local, havia anunciado que um grande frio tomaria conta da região. Entretanto, o pica-pau não se preocupa, pois ele não acredita nas previsões do tempo. Eu também sou um pouquinho assim. Eu tenho minhas dúvidas com relação à previsão do tempo. Eu nem sempre acredito, porque às vezes pode estar marcando que vai fazer o sol e acabar chovendo. Às vezes a previsão do tempo pode estar marcando que vai chover e faz um calor do caramba e mal tem uma gotícula de chuva caindo. Mas prosseguindo. Para a surpresa do pica-pau, as previsões do tempo estavam corretas e um inverno rigoroso tomou conta da região. Novamente, o pica-pau não se preocupa, pois ele tem em sua casa um estoque cheio de comida. Porém, um redemoinho de neve entra na sua casa e leva embora toda a sua comida, não deixando uma migalha sequer. 2 semanas depois, o pica-pau, sem comer nada desde o incidente com o redemoinho, encontra-se cara a cara com a fome, personificada de um jeito semelhante à personificação da morte. É, é bem parecido mesmo. Um mês depois, um gato faminto aparece em frente à casa do pica-pau e planeja comer o pássaro. O pica-pau, sem comer nada durante um mês, enquanto avista o gato, planeja comê-lo também. E quando os dois se encontram, começa uma briga para ver quem consegue matar o outro primeiro. Após alguns minutos de batalha, um grande alce aparece na porta da casa. Quando o pica-pau e o gato avistam o animal, imediatamente o matam e o comem inteiro. Sentados ao lado dos ossos do alce, os dois aparentam estar satisfeitos. Entretanto, o gato olha para o pica-pau e fala: Isso foi delicioso, mas sabe, eu ainda tenho fome. E o pica-pau responde: Ah, é? Eu também. Os dois pegam as facas, finalizando o desenho com os dois ainda com fome tentando se matar. De novo, de novo, né? Porque é bem pesado para uma animação infantil, mas naquela época as coisas não eram igual hoje em dia, então, né? Sobre a dublagem do gato, no original foi feita pelo Danny Webb e os Pássaros da Floresta foram dublados pela Sarah Berner e Bernice Hansen. Não sei se é assim que se pronuncia, mas tá aqui, né? Bom, eu acabei pulando, mas a dublagem do Pica-Pau e a do Gato foram feitas pelo mesmo dublador no áudio original, que foi o Danny Webb, como tá mostrando aí na tela para vocês. Bom, é isso. Isso foi uma pequena contextualização sobre o episódio e
Na dublagem que eu vou citar aqui, ela se encontra na coletânea do Pica-Pau e os Clássicos Malucos. Esse DVD, inclusive, mostrei no vídeo anterior do especial, falando que é uma dublagem que acredito que poucos conhecem, pois está presente nessa coletânea aqui, onde só tem um episódio do Pica-Pau, que é esse que eu tô falando aqui no vídeo agora, nesse momento. Os outros eram tudo animações clássicas de desenhos em preto e branco, dos anos 30, dos anos 20 até. Alguns tinham cores, outros não, era tudo preto e branco. Inclusive tem um episódio que mistura animação com live action, em que é, tem um garoto alimentando uns gansos, aí uma ganso sai, tipo, pela floresta fora, o menino segue, encontra um sapo que é feito em animação, e ele conta uma história para esse garoto. Por que eu estou citando essa animação em específico? Bom, porque o dublador do garoto nesse episódio em si é o mesmo que dubla o Pica-Pau nessa dublagem pouco conhecida. Olá, amiguinho. Olá! Você gosta das histórias que eu conto? Sim, eu gosto! Eu gosto de uma patinha. Você a conhece? Claro que eu a conheço. Deixe-me te contar o que aconteceu quando nós nos conhecemos. Num dia ensolarado, eu estava brincando sozinho no bom e velho laguinho. E mergulhava e nadava na água. Estava me divertindo a valer. Durante o episódio, fica aparecendo a logo da Mill Creek Entertainment ao longo do episódio e dos outros clássicos também. E aí eu pesquisando mais a respeito, eu descobri que é uma empresa americana de home video que distribui vários várias animações e dentre outras coisas em formato de vídeo, ou seja, DVD, Blu-ray e até também em formato digital. E é uma empresa independente, mas que possui várias parcerias de, de licenciamento de várias obras cultuadas aí. Inclusive, eu não sei exatamente se a dublagem desses episódios clássicos aqui foi encomendada por ela, uma empresa fundada em 2002, mas eu não sei se foi encomendada por ela quando distribuiu, por exemplo, aqui no Brasil, se é que distribuiu, não sei exatamente, eu não achei isso na pesquisa, mas tudo indica que essa dublagem possa ser amadora, tanto que se for comparar com a dublagem que foi perdida durante anos, que eu também vou mostrar nesse vídeo, um comparativo para vocês verem, é, com relação à dublagem perdida barra rara e a dublagem oficial que o episódio ganhou depois, esse dublagem do episódio é bem diferente. Por exemplo, o dublador do Pica-Pau nesse episódio aqui, em questão, ele tem a voz mais grave do que os outros dubladores da dublagem oficial que o episódio ganhou. Então, não consegui encontrar muitas informações sobre essa dublagem, então por isso que eu disse que eu acredito que ela talvez seja amadora. Inclusive, agora eu vou falar sobre a história por trás desse DVD aqui, de como eu adquiri ele. Já tem mais de uma década já que eu tenho ele aqui em casa. E a história por trás disso é meio que interessante. Na época, por exemplo, quando o, os vizinhos que moravam na casa aqui de baixo, eles tinham um filho. E esse filho deles tinha esse DVD do Pica-Pau aqui. Aí quando eu assisti lá na casa dele, tipo, numa visita assim, eu me interessei e pedi minha mãe para comprar o mesmo DVD para mim. Aí foi assim que eu adquiri esse DVD. Ela conseguiu achar e comprou para mim.
O que já aconteceu também, mais ou menos na mesma época, com outras coisas. Por exemplo, o próprio filme do Alvin e os Esquilos, que eu tô aqui também, ele foi adquirido por mim justamente porque eu pedi minha mãe para comprar, porque meu primo tinha esse DVD aqui. Aí quando eu assisti lá na casa dele, na época, eu me interessei. Aí eu pedi minha mãe para comprar para mim, porque eu fiquei interessado, curti. Então, essa foi meio que uma época que os DVDs que eu adquiri assim, desse tipo assim, eram ou porque eu gostaria de adquirir, ou porque eu vi, como eu falei, na casa do vizinho que morava aqui na época, na casa de baixo, ou na casa do meu primo, por exemplo, quando eu assisti. Aí eu pedi minha mãe para comprar esses episódios, assim, esses episódios, é, esses DVDs para mim. Agora, por fim, eu vou mostrar um comparativo da dublagem para vocês terem uma noção da diferença entre elas. Vou botar basicamente alguns pequenos trechos de cada dublagem e depois, tipo, mais e mais para comparar a voz de cada personagem, cada trecho em específico para vocês verem a diferença. E depois eu vou também falar sobre os dubladores do Pica-Pau ao longo dos anos. E bom, como esse episódio hoje em dia está em domínio público, tanto que é o único episódio do Pica-Pau que está em domínio público para uso na internet, por exemplo, eu vou poder exibir as cenas dele aqui no canal, eu acho que sem medo de levar problemas com direitos autorais. Então eu espero que não me dê problema com direitos autorais mesmo esse episódio, porque quando eu postei lá no canal secundário a gravação que eu fiz desse episódio do DVD aqui, não tinha dado esse problema com direitos autorais. Então vamos lá, deixar as cenas reproduzindo e logo em seguida eu vou falar sobre as dublagens do Pica-Pau ao longo dos anos. Inclusive, vou deixar na descrição também mais detalhadamente o porquê que esse episódio está em domínio público, de acordo com a pesquisa que eu fiz. Eu não quero falar aqui para não deixar o vídeo muito longo. Então, sem mais delongas, fiquem agora com a comparação de dublagens. Pica-Pau e seus amigos. Professor Tempo Bom, extraordinário meteorologista. Boletim do tempo. Terrível onda de frio vindo nessa direção. Todos os pássaros são aconselhados a irem imediatamente para o sul. O professor tem razão. É melhor irmos para o sul agora mesmo. É mesmo! O inverno vem aí! O inverno vem aí! Viajou devido ao inverno. Pânico na cozinha. Professor Temporino Marmota. Previsão do tempo extraordinário. Boletim do tempo. Últimas notícias. Um tremendo frio vem vindo nesta direção. Todos os passarinhos têm que ir para o sul. Professor Temporino. O homem do tempo está certo. É melhor irmos para o sul já. Vamos! O inverno vem vindo, o inverno vem vindo. Fomos veranear. Pica-Pau em
Dispensa do desespero. Professor Porquinho do Tempo. Extraordinária previsão do tempo. Boletim do tempo. Enorme onda de frio vindo para esta direção. Aviso a todos os pássaros, voam imediatamente para o sul. Assinado Professor Porquinho do Tempo. O Homem do Tempo está certo? É melhor seguirmos para o sul agora mesmo. Pode apostar. Frio se aproximando, frio se aproximando. Fugir do frio. Vai morrer congelado se ficar por aqui, hein? E não vai ter nada pra comer. Não se preocupem comigo, tem bastante comida. Quer saber? Eu vou nadar. Puxa vida, que dia pra nadar! Ei, Pot! Onde vocês vão? Nós vamos pro sul. O professor disse que vem vindo um grande frio. Ah, pode ir! Aquele cara não entende nada sobre o tempo! Você vai morrer de frio se você ficar aqui. E não terá nada pra comer. Não se preocupe comigo! Eu tenho bastante comida e agora vou nadar! Mas que dia para um mergulho! Ei, pra onde vai todo mundo? Nós vamos para o sul! O Homem do Tempo avisou de uma terrível onda de frio! Ah, qual é? Aquele porco não consegue prever nada! Você vai morrer congelado se ficar aqui! E não terá comida nenhuma também! Não se preocupe comigo! Eu tenho comida de sobra! E agora eu vou nadar! Duas semanas mais tarde, sua comida acabou e a fome encara o Pica-Pau de frente. Um mês depois, chega até a vila gelada um pobre gatinho faminto. Não! Não! Eu sou aquele gatinho faminto do qual vocês acabaram de ouvir. Não! Não! Estou com tanta fome que eu sou capaz de comer um pica-pau. É isso aí. Olha aí, amigo, deve ser o carteiro. Depois de 2 semanas, toda a comida acabou. E a senhora Fome fala com o Pica-Pau. Passado 1 mês. Eu sou aquele faminto gatinho, estou morrendo de fome. Iau, iau. E poderia comer até um pica-pau, sim, isso sim. Desculpe-me, mas vou atender a porta. 2 semanas depois, toda a comida se foi e a fome enfrenta Pica-Pau cara a cara. Um mês depois, chega a este vilarejo cercado de neve um faminto gatinho. Miau! Eu sou um gatinho faminto que vocês acabaram de ler a respeito. Miau! Miau!
Eu estou tão faminto que eu poderia comer um pica-pau. É isso aí. Espere um minuto, meu chapa, eu vou atender a porta. Cuidado com a gasolina e os pneus. Essa viagem é mesmo necessária? Claro que ela é necessária. Eu sou mal necessário. Para quem é observador, notou que eu coloquei 2 capas coladas com imã de geladeira ali na geladeira ao fundo. Bom, essas capas até inclusive mostrei no vídeo anterior do especial do Pica-Pau, dos meus DVDs que eu tenho aqui do personagem aqui em casa. Enfim, é um detalhe assim que eu queria fazer uma observação, e caso quem tenha assistido o vídeo anterior vai reconhecer ali ao fundo. Bom, mas chega de enrolação e vamos falar sobre as dublagens que o Pica-Pau recebeu com o passar dos anos, que eu vou fazer em off-screen. Vou até dar uma de Henrique do Comentário Nerd agora, falando sobre as dublagens do personagem. Bom, de 1940 a 1941, quem deu voz ao personagem no áudio original foi o Mel Blanc. Em seguida, de 1942 a 1949, foi o Ben Hardaway. E Kent Rogers deu voz ao personagem de 1942 ao final de 1943, onde ele encerrou a carreira para se alistar na Marinha. E logo em seguida, quem deu voz ao personagem foi a dubladora Grace Stafford, de 1951 a 1972. E na versão de 1999 a 2003, quem deu voz ao personagem foi Billy West. Eric Bauza é a atual voz do personagem desde o filme de 2017. E também ele dubla o personagem atualmente na websérie do YouTube do personagem, Pica-Pau. Bom, agora eu vou citar um bônus de dublagem lá de Portugal, onde eles chamam de dobragem, né? Bom, Paulo Espírito Santo dublou o personagem na série de 1999, na primeira dublagem. E o Rui Oliveira dublou o personagem na segunda dublagem. Bom, agora vamos chegar na dublagem brasileira, que eu gostaria de citar aqui. Luiz Manuel deu voz ao personagem de 1970 a 1972. Inclusive, foi a primeira voz do personagem aqui no Brasil. Ele não era brasileiro, ele era português. Inclusive, uma curiosidade aqui. E a dublagem feita por ele ficou perdida durante anos por aí, porque aconteceu alguma coisa que a dublagem que ele fez ficou perdida durante anos, mas graças ao avanço da internet, sua dublagem foi encontrada e está até disponível aqui no YouTube para quem quiser conhecer. Inclusive estava na comparação de dublagem que eu coloquei aqui desse episódio do Pica-Pau, do Pânico na Cozinha. E depois quem dublou o personagem foi o Ney Casarré, de 1972 a 1977. Inclusive ele ficou afastado durante um tempo porque foi trabalhar lá no Rio de Janeiro. E como a dublagem era feita em São Paulo, ele ficou afastado da voz do personagem por um tempo e voltou a dar voz a ele em 1979 até 1990. Esse meio tempo que o Oney Casarré ficou afastado da dublagem do Pica-Pau, quem deu voz a ele foi o grandíssimo Garcia Júnior, de 1977 a 1979. Garcia Júnior dispensa apresentações, ele é um mito da dublagem brasileira, conhecido pelas suas dublagens no He-Man e até uma das vozes mais icônicas do Arnold Schwarzenegger aqui no Brasil. Enfim, a próxima voz foi do Marco Antônio Costa, conhecido principalmente por ser a voz aqui no Brasil do ator Johnny Depp. Ele deu voz ao personagem na série de 1999 a 2002. Aquela que eu até citei que é a minha série favorita do personagem, é que eu mais gosto. E no filme do Uma Cilada para Roger Rabbit, quem deu voz ao personagem foi o dublador Peterson Adriano, conhecido por suas dublagens do Fred Jones de Scooby-Doo, no Clark Kent na série Smallville
entre outros personagens icônicos. Eu curto demais o trabalho desse dublador, inclusive. A irmã dele também é dubladora. E bem, a voz atual do personagem, que começou a dar voz a ele no filme de 2017 e dá voz a ele até hoje na websérie do Pica-Pau, disponível aqui no YouTube, é o dublador Sérgio Stern. Dublador bem conhecido no mundo da dublagem. O Sérgio Stern é bem conhecido pela sua dublagem no Michael Wazowski, no filme do Monstros S.A. e na Universidade de Monstros. Eu inclusive curto demais o seu trabalho de dublagem, eu achei ele um excelentíssimo dublador e ele é a voz atual do personagem. E bom, com isso encerramos a lista de dubladores do personagem no passado dos anos, seja no áudio original, um bônus da dublagem portuguesa na série de 99 e os dubladores brasileiros com o passar dos anos. Infelizmente eu não consegui me aprofundar muito nesse e eu nem queria muito também para não deixar o vídeo muito grande, mas eu citei alguns dos trabalhos mais conhecidos de alguns dubladores aqui que eu inclusive conheço o trabalho, para vocês ficarem ligados de quem são esses dubladores. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, deixem o seu gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para ficarem por dentro dos próximos vídeos. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo, deixem sugestões, críticas e compartilhem o vídeo para que mais pessoas conheçam o canal. E também me sigam nas minhas redes sociais, os links para todas elas vão estar aí na descrição. E no próximo vídeo também vou falar sobre o Pica-Pau, algumas coisas que eu não consegui abordar no especial e que nesse ficou meio que de fora porque não era o assunto do vídeo. E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau pessoal, fui! Então ele quer ouvir batidas? Que tal essa? Venha, vamos fumar cachimbo da paz.